Song Ji-Yoon é um personagem muito interessante, né? Mesmo de Solo Leveling, muitos odeiam e muitos amam. Pessoal, eu vou ter que ser mais agressivo e abrir caminho. Não saiam de trás dessa sombra. Se elas passarem, vocês vão ter que enfrentar elas. Só que ele tem uma questão que é a seguinte, ele mostra a verdadeira força do mais fraco. Ficou curioso? Então fique no vídeo que você vai entender. Mas antes de começarmos, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. Aqui nesse vídeo vou chamar ele apenas de Song para poder não precisar dizer o nome completo dele. Song, acho que muitas pessoas conhecem o personagem, mas outras também não deram oportunidade para esse anime, que falam que é um farmação de aura do caralho, que o anime só tem farmação de aura. O rei dos humanos. Não é que o insetozinho sabe falar? Então, uma leve pincelada para quem é Song, para você entender melhor. Song é um caçador de rank E no mundo de Solo Leveling. E no mundo de Solo Leveling acontece o que? Existem raids no mundo de Solo Leveling que são conectadas a um universo paralelo que não tem explicação. Para quem não tá familiarizado o que é uma raid, O cara morreu. É porque o cara não quer pro catálogo. Não... é como se fosse uma espécie de dungeon. Que, para quem não tá familiarizado, o que é uma dungeon? É um local separado onde que existe criaturas e monstros, onde você vai enfrentar essas criaturas, farmar. Quando diz farmar, quer dizer farmar XP. No caso deles é farmar artefatos, farmar itens que são trocados, são lapidados para poder formar algumas armas e até vendidos para poder ganhar dinheiro. E nessas dungeons tem o boss da dungeon, que você precisa vencer esse boss para poder conseguir zerar essa dungeon, que é essa raid que existe no mundo de Solo Leveling. E fazendo isso, aí sim o portal se fecha e as criaturas ficam lá. Se você não fizer isso durante 7 dias, a dungeon simplesmente abre por completo e as criaturas têm acesso ao mundo real. E essas raids surgem do mundo inteiro, só que não tem explicação. Porém, com essas raids aconteceu que os humanos conseguiram ter habilidades sobrenaturais. Sobrenaturais no sentido mais voltado para essa pegada de MMORPG. Que quando a pessoa nasce com essa habilidade, ela é praticamente denominada a um rank específico, do rank E o mais fraco até o rank S o mais forte. E tem um detalhe bem interessante que você, por exemplo, você despertou sua habilidade, você é considerado um rank B, você vai ser um rank B pelo resto da sua vida. Uma vez que esse poder tenha despertado em alguém, ele não aumentará baseado em esforço individual. Ou seja, não tem esse sistema de upar de nível, não tem esse sistema de ficar mais forte, você vai ser rank B pelo resto de sua vida. E é interessante que é separado conforme uma equipe mesmo de MMORPG. Existem aqueles que são mais assassinos, aqueles que são mais tanques e aqueles que são os healers, que são suportes que curam as pessoas durante a raid, a expedição que eles fazem nessas raids que acontecem contra essas criaturas. E o caçador Song, ele é um caçador, que são chamados caçadores, esse pessoal. E ele é apenas rank E. Só que, para piorar, ele é o pior caçador da história da humanidade. E é dito no anime logo no começo que ele é o pior caçador da história da humanidade. O interessante do Song é que, mesmo sendo o pior de todos, ele continua indo pra raid. Só que aí é assim, ele não vai pra raid simplesmente porque ele quer ser mais forte, porque é impossível você simplesmente ficar mais forte nesse mundo. É impossível, não tem como. Você nasceu assim, com rank E, e você vai ser rank E pelo resto da vida. Ele vai simplesmente por quê? Por conta que ele tem uma família para sustentar. É exatamente isso que vocês ouviram. Porque os caçadores que vão para as raids, eles podem ficar com os itens coletados e também podem vender eles e também são pagos para entrar nessas raids. Ainda assim, é o suficiente para poder pagar a faculdade da irmã, que ele quer pagar a faculdade da irmã, e principalmente ele quer pagar o tratamento da mãe que está internada no hospital. Se eu não me engano, acho que o Song tem 20 anos, as duas só tem ele porque o pai dele está desaparecido. Grave bem o que eu estou dizendo, que você vai entender lá pra frente do vídeo. Então esse é o maior motivo para ele continuar indo mesmo sendo fraco. Ele entra nessas raids, ele apanha nessas raids, ele fica na beira da morte dessas raids. Ele mesmo fala que a primeira vez que ele entrou numa raid, ele ficou uma semana no hospital. Teve outra vez que ele se perdeu numa raid, ele ficou uma semana passando fome. Então tem vários momentos que ele quase morreu, mas ainda assim a força que vem dele, mesmo sendo fraco desse jeito, é a força para poder ajudar a família. Essa pedra quase custou a minha vida.
O Song vai indo nessas raízes e numa delas ele acaba encontrando uma dungeon dupla. Pra quem não conhece uma dungeon dupla nesse universo o nome já diz. É como se ele tivesse entrado numa dungeon que já zerou ela e agora tem uma dungeon interligada nessa dungeon dupla, não é mesmo? Então eles vão explorar essa dungeon dupla junto com o grupo que está lá no local. Só que aí o grupo é brutalmente assassinado pelas criaturas que estão lá. O grupo ele pede muitas pessoas, sobram algumas pessoas lá tentando lutar para sobreviver naquela dungeon que só consegue lutar para sobreviver simplesmente porque o Song conseguiu prever os movimentos daqueles monstros que estavam lá naquele local, daquelas criaturas. E para você ajudar esse canal que tá meio fraquinho, né, no começo, dá essa força aqui pra nós, você fazendo o quê? Se inscreva, curta, compartilha, comenta, que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. E se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com os vídeos mesmo assim. E por que ele conseguiu fazer isso? Olha que detalhe bem interessante que o anime deixa. Ele só conseguiu simplesmente fazer isso porque ele é fraco. E porque é fraco. E qual a vantagem que tem nisso, Diego? Porque como ele é fraco, ele precisa tomar todo o cuidado possível para conseguir avançar nas raízes tudo que ele passou durante a vida dele. Ou seja, ele presta muito bem atenção na luta, ele presta muito bem atenção nos movimentos do adversário, ele presta muito bem atenção ao redor de tudo como um todo. Então isso deu uma puta de uma experiência para ele a ponto de conseguir prever alguns movimentos. Então algumas pessoas só conseguiram sobreviver a essa dungeon dupla justamente porque teve alguém que foi o Song que apanhou pra caralho e quase morreu várias vezes e adquiriu muita experiência sobre isso. Então ser fraco também tem umas vantagens nesse sentido, porque como você é fraco, você precisa tomar todo o cuidado possível. Para quem é fã de videogame e joga alguns jogos, quando você é por exemplo, a fonte de dano do seu time, você é o DPS que a gente chama, que é a fonte de dano do time, só que você é fraco, se você levar um hit você morre, você precisa tomar todo o cuidado possível naquele terreno para poder conseguir transmitir o máximo de dano possível. No caso do Song, ele só precisa tomar cuidado porque senão ele morre, basicamente isso. Então, vai acontecendo os acontecimentos ali, o pessoal vai morrendo, vai passando aquelas estátuas lá, que são as criaturas que ficam lá ao redor, matando o grupo que tá lá. Aí chega bem no final, muitas pessoas falam que o Jin-Yu, né, o Song, é tipo o badass, o fodão, que não sei o que, nossa, só o Levin, é só o cara derrotando pessoas, tudo mais. Agora o pessoal esquece lá do começo, como que o Song estava lá no começo e como ele chegou nesse nível que ele é hoje. Que nesse momento é muito interessante que um dos caçadores que estavam junto com ele simplesmente fala assim: foi mal, pessoal, eu preciso vazar porque eu tenho família e eu não posso morrer aqui. Foi mal, eu não aguento mais. Aí como o Song era a única pessoa que simplesmente não tinha uma perna e não conseguia andar e estava todo ferido, adivinha o que aconteceu? O mais fraco foi deixado para trás. Só que é muito interessante essa cena porque esse cara fala assim que tem família para cuidar, tem família para criar e tudo mais. O Song até tem um momento de aceitação que ele fala assim: pô, eu sou fraco, realmente faz sentido eu ficar para trás. Só que depois tem um momento de frustração que eu acho muito interessante do personagem. Que é quando, tipo assim, por mais bonzinho que você seja, por mais gente fina que você seja, por mais gentil que você seja, você fica frustrado, você fica com raiva quando as pessoas passam por cima de você. E aconteceu isso exatamente com o Song, trazendo essa humanidade do caralho pra ele. Que ele fala assim: pô, eu também tenho uma mãe que eu preciso cuidar do hospital. Eu também tenho uma irmã que eu preciso pagar a faculdade. E só tem eu de homem da família. E mesmo ele sendo fraco, não conseguindo entrar nas raids, era a única coisa que ele conseguia fazer pra ter um dinheiro suficiente pra poder conseguir fazer as coisas pra família dele. Então ali, além desse peso de ser um homem da família, ele começa a sentir, falando assim: pô, eu também tenho família pra criar, porra. Por que só porque eu sou fraco, eu preciso morrer por conta dos outros? E aí tem um momento muito forte que ele questiona assim, que é assim que os egoístas fazem. Os egoístas simplesmente largam tudo pra trás, os fracos sempre ficam pra trás, então os egoístas vão lá na frente. E por que os egoístas sempre se dão bem na vida? Isso é fato, trazer até esse momento pra vida real, isso é verdade. Sempre os egoístas em nossas vidas sempre se dão bem. E ele simplesmente se lasca todinho naquele
naquele momento, ele quase morre naquele momento, e ele se questionando naquilo é muito bom, porque traz aquilo lá, aquele negócio que eu te falei, por mais que a pessoa seja boa, é foda quando sempre passam por cima dela, não é mesmo? Então, dito isso, ele conseguiu sobreviver, porque daí ele conseguiu despertar um poder, que aí é outra questão que o pessoal fica criticando o Solo Leveling, justamente porque é um poder roubado que não sei o que ele conseguiu um poder que é mais ou menos um sistema de subir de nível e ganhar poderes, como se fosse realmente um videogame, um MMO que ele está jogando. Não é touch. Aí que é onde as pessoas criticam e falam assim que o Song é muito apelão, o Song é muito forte, não sei o que. Só que, pessoal, pensa comigo. Eu chego pra você e falo assim, ó, sua vida vai mudar agora. Só que assim, você, seja lá como que você for, você é sedentário, você é preguiçoso, você é cansado, você procrastina as coisas, enfim, tudo de ruim assim que você nunca colocou rotina na tua vida. Aí eu chego pra você e falo assim, ó, sua vida vai mudar. Só que agora, meu chapa, você vai ter que ralar para um caralho mesmo. Aí você pensa assim, você acha que é fácil? Não é fácil, muitas pessoas desistem no meio do caminho. E o Song teve essa oportunidade. A vida praticamente chegou pra ele e falou assim, ó, você tem a oportunidade de melhorar, só que, meu filho, você vai ter que ralar. Você vai ter que ralar. Então, uma pessoa que era fraca, uma pessoa que não treinava direito, uma pessoa que sempre ficava indisposto para fazer muitas coisas, ele teve que ralar muito para conseguir cumprir aquelas missões lá no começo lá, que era, tudo bem que eram as missões mais de aptidão física, né, que é flexão, corrida, essas coisas, mas ainda assim foi algo que não foi entregue para ele um poder overpower falando assim, pronto, você agora é o melhor. Não, ele teve que correr atrás daquilo. E qual que era a verdadeira força daquele fraco? Era a família dele, porque ele queria pagar o tratamento da mãe e queria proteger a irmã, pagando uma faculdade e cuidando da família. Ele queria ser o homem da casa, porque era só ele que tinha naquela casa. Então isso que era motivação, isso que era a força daquele fraco, que ele começou fraco e depois conseguiu atingir o auge, conseguiu atingir o poder que ele tem agora no final da segunda temporada. E o interessante é que tem um momento muito foda de Solo Leveling, que é quando ele tá enfrentando, quando tem aquela mudança de visual dele, né, que ele fica com um visual um pouco mais alto, mais forte, essas coisas, que é quando ele faz aquele discurso das pessoas fracas, né, que nesse mundo as pessoas fracas não tem vez, que as pessoas fracas sempre ficam para trás. Querendo ou não, realmente é um fato, é verdade assim. Não tô dizendo que você não possa demonstrar fraqueza nesse mundo, desabafar essas coisas. Só que assim, se você não for forte para algumas situações, não só pessoas vão passar por cima de você, mas a vida também vai passar por cima de você, meu chapa. Então não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta falar assim que a vida tá difícil, porque realmente a vida é difícil para todo mundo. Isso não tem jeito, é vida difícil para todo mundo. Mas você tem que engolir o choro, assim como o Song fez, você fica para trás. E ele foi pior porque ele sentiu na pele, ele sentiu o gosto da morte na pele de ser uma pessoa fraca. Então, para ele, essa mudança drástica até da personalidade de ser uma pessoa mais forte, ele precisava seguir. Ah, mas Diego, ele matou aquelas pessoas lá naquela raid, que não sei o que. Beleza, ele matou aquelas pessoas lá naquela raid. Só que a questão era, eu ou elas? Tinha essa questão que estava jogada ali na mesa. Se ele não fizesse isso, ele não conseguiria seguir em frente. Uma das cenas principais, que eu acho que uma das cenas mais fortes, onde que torna esse personagem bem humanizado, onde que torna esse personagem bem mais, como posso dizer, você se enxerga nesse personagem um pouco, não na questão de fama, pelo amor de Deus, pessoal, não na questão de formação de aura. Cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, cara, desiste. Que não, pessoal. Essa questão que é ali que eu falei lá no começo do vídeo, sobre o segredo da força do mais fraco e sobre a família dele, que é quando ele finalmente consegue todos os objetivos, ele consegue criar aquela poção super foda que ele precisava criar para poder curar a doença da mãe, porque mesmo pagando tratamento, a mãe não conseguia curar da doença, então ele foi lá, subiu na torre, das últimas torres, acho que é 100 níveis, se não me engano, das torres, derrotou 100 níveis para conseguir fazer a poção, para poder chegar e curar a mãe dele. Aí tem aquela cena linda, onde ele tá sentado na frente da cama, a mãe dele simplesmente desperta e diz, olá meu filho, tipo, não me lembro qual foi a frase direta. E ali, que onde muita gente criticou, que é quando ele chora.
Ah, o caçador mais forte, Song chorou. Pô, vai tomar no seu cu, você tá reclamando que o Caba chorou, mano. O cara enfrentou literalmente um inferno umas 2, 3 vezes, só por conta da mãe dele, só por conta da irmã dele, pra poder finalmente ver a mãe dele bem, ver a família dele bem. Puta que pariu, não tem um homem com mais forte que seja psicologicamente quando vê a pessoa que mais ama na sua vida, que é sua mãe, tá bem na tua frente, cara. Não tem como. E muita gente criticou essa cena justamente porque fala assim que o Song é um personagem badass que não tem que chorar. Meu, homem chora sim. E naquele momento ele conseguiu o objetivo dele, que foi graças àquele objetivo dele de curar a mãe, ele conseguiu passar por todos esses infernos, conseguiu ser forte como que ele é hoje, para conseguir curar a mãe. E é uma cena linda no anime com uma música maravilhosa, ele simplesmente chorando. Então você imagina uma pessoa, o Song, que tinha que, sem maldade, engolir muito sapo na vida dele, guardar tudo para ele, o peso de ser um homem da família, o peso de correr atrás das coisas para poder curar a doença da mãe, o peso de escutar um monte de merda de um monte de pessoas falando que ele é fraco, pra depois conseguir uma oportunidade na vida dele que ele conseguiu, que teve que ralar pra caralho, enfrentar o inferno, conseguir subir de nível, ser forte pra finalmente olhar pro rosto da mãe acordada e estar fora do hospital, e ele consegue ver finalmente a mãe sorrindo e acordada na frente dele. Pô, pelo amor de Deus, não é? E tá aí. Esse é o segredo do mais fraco, porque não importa o quão fraco você seja, não importa o quão para baixo que você esteja, se você tiver o objetivo da vida, que no caso do Song foi graças à mãe dele, porque ele queria salvar a mãe, queria cuidar da irmã, que faz até mesmo um homem mais fraco ser o mais forte nessa vida. Essa era a recompensa que eu queria o tempo todo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Porra. Tamo junto. Desligando.